A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Sou grato a Deus pelo privilégio, a oportunidade que Deus nos outorga de podermos começar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, sendo este o quarto e último trimestre de 2024, e neste trimestre, as lições bíblicas de adultos da CPAD, nós estamos com o tema As Promessas de Deus, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Certamente este será um trimestre muito abençoado, riquíssimo. Nas lições deste trimestre, todas as 13 lições, vamos aprender sobre as promessas de Deus, as promessas para Israel, as promessas para a igreja, promessa de obediência, promessa de salvação, a promessa de cura divina, de um coração novo, promessa de paz, promessa para pais e filhos, promessa de proteção divina, de provisão, de vida abundante. E no final, a última lição, vamos ver que as promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus não são como promessas de políticos, de candidatos, promessas talvez de médicos, advogados, promessas de amigos, às vezes até de pais e mães. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus é infalível. Nós, seres humanos, até prometemos com as melhores das boas intenções, mas nem sempre conseguimos cumprir nossas promessas, porque temos nossas limitações. Agora, Deus não. Deus, Ele é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o único que promete e nunca falha, certo? E a nossa primeira lição, a lição do dia 6 de outubro de 2024, tem como o assunto exatamente as promessas de Deus. Você que está conosco aqui no canal, muito obrigado pelo carinho. Já quero pedir que você assista o vídeo, observe, pode fazer as suas críticas aí nos comentários. No final você dá o seu gostei ou o seu não gostei, porque se você gostou, nos ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas. Se você não gostou, também nos ajuda, porque a gente procura ou procurará melhorar cada vez mais os nossos subsídios. Fique conosco aqui neste subsídio, e não somente desta primeira lição, mas de todo este trimestre. Muito bem, a lição então, as promessas de Deus, e o textuário: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Verdade prática diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Tá vendo? Deus faz suas promessas para a gente experimentar um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13. E diz-nos assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Glória a Deus. Graças a Deus. Então vemos aqui já uma promessa no versículo 7, vemos aqui uma promessa no versículo 11, no versículo 12 e por aí vai, certo? Então nesse trimestre estudaremos
a respeito das promessas de Deus direcionadas ao seu povo ao longo da história. As promessas divinas cumprem os desígnios de Deus para com seu povo. E experimentar suas promessas requer o estreitamento do nosso relacionamento com Ele. É importante ter em mente que é preciso nutrir um relacionamento sincero e leal para com o Deus que faz promessas. A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra promessas. Diz-nos assim a nossa introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Graças a Deus. A lição tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala-nos um convite de Deus. O segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. E o terceiro tópico, tipos e propósitos das promessas de Deus. Então, o primeiro tópico, um convite de Deus. Em Isaías capítulo 55, fala sobre um convite, né? O convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, etc e tal, deixem para o seu caminho, converta-se. Aí a primeira promessa, que se compadecerá dele. Então aqui o Senhor já vem fazendo um convite, tá, para Israel desfrutar dessa grande bênção, procurando ter esse relacionamento com Deus. É preciso buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Então, quando se diz buscar enquanto se pode achar, e nós podemos acreditar que se buscarmos, nós vamos verdadeiramente encontrar, porque Jesus disse, ao que bate se abre, e o que pede recebe, o que busca encontra. No segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. As promessas que Deus faz não estão fundamentadas em condições humanas, Deus não depende do tempo, do clima, do espaço, não. Deus é Deus. E as promessas de Deus são infalíveis, como Deus o é também. Bom, então as promessas e seus fundamentos está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está cheia de promessas, cheia de promessas. Temos pelo menos 8.000 promessas em toda a Bíblia, 5.000 no Antigo Testamento e 3.000 no Novo Testamento. Você já pode ter ouvido em algum lugar alguém dizer que a Bíblia toda tem cerca de 32.000 promessas. Fica difícil, porque a Bíblia toda só tem 31.173 versículos. 31.173 versículos. Se você pegar 32.000 e dividir para 31.173, vai dar mais de uma promessa por versículo. E tem livro inteiro na Bíblia que não tem nenhuma promessa, como por exemplo Mateus. Tá? Bom, então e vários outros, certo? Então não dá para a gente acreditar nessa estatística aí, não. É promessa demais para poucos versículos, né? Fica complicado. Mas os estudiosos que dizem que tem 5.000 no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento, aí já dá para a gente aceitar essa estatística, certo? O terceiro tópico, como já falei, o título diz tipos e propósitos das promessas de Deus. Tem as promessas incondicionais, que são essas promessas que Deus prometeu e pronto. Quando ele diz que Jesus ia nascer de uma virgem, nasceu de uma virgem. Independentemente, se alguém tentasse impedir, fazer de tudo para que não acontecesse, ninguém foi capaz de impedir. Jesus nasceu, certo? O Senhor Jesus também prometeu voltar, e ele vai voltar. Assim como a primeira vinda dele, ao nascer de Maria, não dependeu de nada, de circunstância nenhuma nesse mundo, no tempo certo ele veio, na hora também de Jesus vir para buscar a igreja, independentemente das circunstâncias neste mundo, nada impedirá a sua vinda, certo? Essas são promessas incondicionais.
Agora existem as promessas condicionais. Aquelas que Deus prometeu, mas eu só recebo se eu permanecer num padrão. Como Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos, aí o Senhor fazendo de tudo para guardar e cumpri-los, aí está lá a sequência de bênção até o versículo 14. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, o fruto das tuas árvores, da tua maçadeira, você não vai pedir emprestado, você vai emprestar, será a cabeça e não cauda, mas tudo isso com a condição que está logo no começo do texto do capítulo 28. Se atentamente ouvir as palavras de Deus, cumpri-las, obedecê-las. Essas são as promessas condicionais. Bom, como eu estava falando, a Bíblia, segundo consta, tem 5.000 promessas no Antigo Testamento e 3.000 no Novo. Só no livro de Gênesis temos 71 promessas. No livro dos Salmos nós temos 97 promessas. Só no Salmo 91 temos 12 promessas. Promessas que Deus prometeu, algumas já se cumpriram e as que não se cumpriram ainda, certamente se cumprirão. Está escrito no Salmo 89 e versículo 34. Não quebrarei o meu concerto e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Pronto, está no Salmo 89 e 34. Deus prometeu e o que ele prometeu, ele cumpriu já algumas e as que não chegou a época ainda, mas serão cumpridas todas. Se você tem promessa de Deus, espere, confie, acredite. Se você nunca recebeu uma promessa oralmente de alguém chegar profetizando e falando, assim diz o Senhor, isso. Talvez você nunca foi agraciado, digamos assim, com uma palavra dessa. Mas leia a sua Bíblia e tome posse das promessas de Deus que está lá. Tem gente que às vezes fica dizendo assim, mas eu queria tanto que Deus falasse comigo, Deus nunca falou comigo. Abra a sua Bíblia e você vai ver Deus falando e tome posse das promessas, tá? São muitas as promessas, como li aqui, os assuntos das lições deste trimestre, são muitas as promessas. Então, Deus prometeu o seu Espírito Santo. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e eles ficaram. Depois que Jesus subiu, 10 dias depois, o Espírito Santo veio de forma maravilhosa, especial, naquele cenáculo. E o Espírito Santo é prometido para o que crer, não somente lá no dia de Pentecostes, mas ainda hoje. Se você crer, você recebe a profusão do Espírito Santo na sua vida. Você já o recebe no ato do seu arrependimento, e quando aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo como sopro, ele já vem morar em ti. Jesus soprou o Espírito Santo um dia e disse, receba o Espírito Santo. Foi o sopro, foi uma mudança de vida ali, da antiga aliança para a nova. Agora, o batismo, o revestimento, só foi no dia de Pentecostes. Quando você se converte, o Espírito Santo já vem morar em você. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você é revestido de poder e o Senhor prometeu isso na sua palavra. Deus nos prometeu um novo coração para uma nova vida, como está em Ezequiel 36, versículo 26, que ia tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso aí fala de uma mudança de vida, de comportamento, de atitudes, Deus prometendo para Israel essa nova vida e tudo mais. Embora Israel nacionalmente ainda não tenha crido em Jesus, você e eu que já cremos, já fazemos parte da igreja, Deus já nos deu esse novo coração e já nos deu essa nova vida que Ele nos prometeu. Ele prometeu-nos um lá no céu, como diz em João 14, versículo 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, vocês creem em Deus, então creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito que iria vos preparar lugar? Pois eu vou. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então ele prometeu-nos um lar no céu. Prometeu-nos proteção, como está no Salmo 91, versículos 4 a 6, aos seus anjos, dar a ordem ao seu respeito, ele vai te cobrir com as suas penas e tudo mais. São exatamente 12 nesse Salmo 91. E o que é então promessa, resumindo isso tudo? O que é uma promessa? Promessa é um juramento, é um compromisso, é uma afirmação de que se vai fazer alguma coisa, que se vai dar alguma coisa, ou até mesmo que vai dar uma palavra, uma confirmação, um testemunho a respeito de alguém. Quando a pessoa
promete, ele se compromete. Olha só, quando a pessoa promete, ele se compromete, ele se envolve naquilo que prometeu. Por isso, ao prometermos alguma coisa, o façamos com responsabilidade e só o façamos se realmente estivermos interessados e até mesmo capacitados a cumprir com essa promessa, porque senão a nossa palavra perde seu valor. Pois nós somos humanos e temos nossas limitações e às vezes até dependemos de outras pessoas para que a nossa promessa se cumpra. A promessa que a gente falou que faria, que arcaria e que serviria e que agiria. Deus não. Deus, independentemente, já falei, repito, independentemente das circunstâncias, dos homens, do tempo e do espaço, quando Deus promete, ele cumpre. Então, se Deus prometeu, ele jurou, ele fez um compromisso e ele vela pela sua palavra para cumprir. Que nós permaneçamos firmes nas promessas do Senhor, como diz a letra do hino 107 do nosso inário da harpa cristã. Não vacile, Deus tem suas firmes promessas e você permaneça firme na sua fé, crendo, acreditando nas promessas do Senhor. Que o seu Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho de assistir. Curta, comente, compartilhe, curta e comente aí embaixo, tá? Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Estamos já aí faltando pouco para chegarmos a 1000 inscritos. Se você não é, se inscreva. E se você é, não tem certeza, observe realmente se você está inscrito e nos ajude a levar nossos subsídios para mais pessoas. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Boa aula para você, professor. Boa aula para você, aluno. E que tenhamos um trimestre enriquecedor e maravilhoso, cheio do conhecimento, da graça de Deus e das suas promessas em nossas vidas. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos.